é outra delação do fim do mundo. Para o leitor se localizar em meio a tantas delações, lá nos primórdios da Lava Jato, 2 executivos da Camargo Corrêa chegaram a fazer uma delação. Contaram ali o que achavam que era importante. Só que aí houve várias outras delações, como a da Odebrecht, a primeira delação do fim do mundo, e a do Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, que contou várias coisas que a Camargo Corrêa não tinha contado. Então, essa outra mega delação é conhecida como a delação do recall da Camargo Corrêa. O Daniel Pereira, o repórter da Sucursal de Brasília, teve acesso a algumas partes desse conteúdo e ela tem números tão grandiosos quanto os da Odebrecht. A Odebrecht era a maior empreiteira do Brasil antes da Lava Jato, a Camargo era a terceira. Tá. Então, são basicamente 200 políticos envolvidos e vários desses personagens são os mesmos daquela época das outras delações. Então, o presidente Michel Temer aparece, o ministro Gilberto Kassab aparece e muitos outros personagens. Também, que tá sempre Palocci, que está sempre em todas as histórias. E uma coisa que é interessante na Camargo Corrêa tinham sido só 2 executivos que tinham sido presos e fechado a delação. Agora vai ser um escândalo ali de proporções odebrechianas também na Camargo. Então vão pegar vários altos executivos que até agora estavam totalmente fora do radar, inclusive ex-presidentes do Conselho de Administração da empreiteira, que vão ter que entrar na dança, falar com o Ministério Público e contar o que sabem. Descobriram já uma conta em Andorra que era usada para pagar propina e que não tinha aparecido na primeira delação. Então, assim, ainda está tudo em negociação, mas caminha para se fechar e quando for fechado, vem aí outro abalo de proporções sísmicas para valer, grandes na política brasileira e no mundo empresarial. Inclusive, a matéria conta fala de ressuscitar a Castelo de Areia, né? Que é outra... Exato. Acho que na historiografia da impunidade brasileira, Castelo de Areia tem um lugar de destaque. Para quem não lembra, em 2009 teve uma grande operação da Polícia Federal cujo alvo principal era Camargo Corrêa. Tinha um monte de planilha com nome de político, comprovante de depósito. Quando parecia que uma grande empreiteira ia ser pega, a operação foi toda anulada no Superior Tribunal de Justiça, porque ela tinha as operações de busca e apreensão partiram de uma denúncia anônima. Então eles usaram esse vício de origem para anular tudo que foi construído depois daquilo. Então foi uma grande frustração, porque quando se pensou que ia ter um grande golpe contra a impunidade venceu. Inclusive, alguns dos procuradores da Lava Jato agora, eles estudaram os pontos fracos da Castelo de Areia para não cometer o mesmo erro na Lava Jato e não ter o risco de ser anulada também. Ela acabou ser o único ponto positivo, por assim dizer, da Castelo de Areia é o fato de que ela serviu para fortalecer a Lava Jato e não cometer os mesmos erros. Legal. Tem uma outra entrevista feita aqui em São Paulo, então, que... Não, na verdade foi em Curitiba, mas é parte desse pacote Lava Jato, que é super interessante. O Ulisses Campbell, um repórter aqui de São Paulo, Sim. Que foi para Curitiba. Ele entrevistou o delegado Maurício Moscardi Grillo, que é um dos coordenadores da Polícia Federal na Lava Jato. E o delegado contou vários bastidores inéditos e interessantes, como, por exemplo, a pergunta que todo mundo se faz, quando é que vão prender o Lula? Ele contou que a PF esteve muito perto de prender o Lula há alguns meses e explica ali os detalhes desse bastidor, de como foi essa quase prisão, por que ela não ocorreu e as perspectivas de vir a ocorrer no futuro, entre outras coisas legais que ele conta dos bastidores da Lava Jato que a gente não sabia. Pedro, uma curiosidade até que eu tenho, como funciona esse combinado com, por exemplo, um delegado da PF pode dar esse tipo de entrevista para a imprensa, assim, como que funciona? Ele pode falar Pode, normalmente isso daí passa por uma negociação, a gente pede a entrevista, o delegado tem autonomia, o delegado pode simplesmente decidir falar com a revista, o delegado pode consultar o superior dele, seja o diretor-geral da Polícia Federal, seja o ministro da Justiça que está acima do diretor-geral. Do mesmo jeito que as negociações do lado de cá, o que a gente interessa para nós, o que não interessa para nós,
tem as negociações do lado de lá. Claro. Pode ser tanto uma pessoa que está super incomodada com alguma questão e resolve botar a boca no trombone, que nem chama whistleblower, né, nos delatores americanos, quanto ou alguma coisa super combinada que eles queiram passar alguma mensagem. Do lado de cá, eu só consigo ver o resultado. Nessa entrevista, o resultado é um monte de coisa que falava-se muito nos bastidores, mas que ninguém nunca tinha dito abertamente como disse o delegado. Em on, como a gente disse. Agora, as negociações do lado de lá, De lá eu só posso inferir. Boa.